Credibilidade acima de tudo. Seguindo com o nosso jornal, agora a gente fala sobre um tema fundamental: o atendimento de urgência e emergência realizado pelo SAMU em Patos de Minas e também toda a nossa região. Para isso, recebemos nosso convidado especial, médico intervencionista e regulador do SAMU, Dr. Luiz Henrique de Oliveira Filho. O Dr. Luiz vai explicar para a gente como funciona a dinâmica dos atendimentos, quais são os principais tipos de ocorrência, como tem sido as respostas, as demandas, e ainda trazer orientações importantes para você sobre quando e como acionar o SAMU. Dr. Luiz, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade aí. É uma honra falar com vocês e orientar sobre o nosso serviço de urgência e tirar algumas dúvidas aí para o pessoal em relação a quando acionar e a importância também do serviço na região e em Patos. Bom dia, doutor Luiz. Realmente, né, Matheus, é algo que traz muitas dúvidas, então vamos começar esclarecendo aí quem está nos ouvindo. Gostaria que o senhor falasse para a gente sobre como tem sido esse atendimento do SAMU aqui na cidade de Patos de Minas e se a demanda tem aumentado, por favor. Então, os atendimentos do SAMU estão sendo cada vez mais desafiadores em relação às demandas. São um pouco imprevisíveis, depende das semanas, mas realmente a gente tem notado um pouco de aumento, principalmente relacionado a acidentes de trânsito. Tem algumas demandas que acabam que sempre vão existir, principalmente quando relacionadas a casos clínicos, porque a gente tem algumas divisões. Quando a gente recebe as ligações, a gente classifica em casos clínicos, traumáticos, pediátricos, ginecológicos ou obstétricos e até psiquiátricos. A gente tem uma certa constância ali em relação a esses casos clínicos, que são agravos, né, de pacientes que já têm alguma comorbidade, pacientes que têm doenças crônicas, então vai ter uma piora ali do quadro, mas a gente tem notado também, principalmente, ligações relacionadas a acidentes de trânsito, tanto em relação à queda de moto ou colisão carro-moto e também alguns acidentes na rodovia. Por isso a gente tem as bases descentralizadas que cobrem, né, a nossa região e diminuir o tempo de resposta também para um serviço mais rápido e eficiente. Doutor, pegando esse gancho que o senhor trouxe sobre esses mais diversos atendimentos, ontem mesmo, a gente vai trazer ainda nesta edição para você que está nos acompanhando por meio do YouTube e também do 103.3 no seu rádio, a gente vai trazer ainda detalhes sobre os acidentes, ou inclusive um na Avenida Marabá que acabou resultando em morte. Doutor, a gente pode dizer que hoje a maior demanda do SAMU tem sido a acidentes em trânsito nas mais diversas localidades em Patos de Minas? Olha, a gente acaba que dentro de trauma principal atendimento que a gente faz relacionado à queda de moto e colisões de carro-moto. Talvez o que mais a gente receba em relação a trauma também, acompanhado com os acidentes de trânsito, são as quedas da própria altura. Mas ainda assim, os atendimentos clínicos prevalecem um pouco em relação aos acidentes de trânsito, como por exemplo as crises convulsivas, falta de ar, né, a dispneia que a gente chama, a dor torácica, que pode ou não ser relacionada ao infarto, e dentre outras condições, intoxicações e outros agravos de comorbidades prévias de algum paciente. E, doutor Luiz, uma questão que gera dúvidas principalmente a respeito do tempo, né, que vocês levam, então, para atender a demanda. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que funciona esse processo entre a ligação e a chegada da equipe no local, por favor. Certo. Então, toda vez que alguém liga para o 192, a gente tem, primariamente, o atendimento dos TARMs, né, que são os funcionários que estão ali destinados a pegar as informações relacionadas a endereço, brevemente o que está acontecendo. Então, se é um acidente de trânsito, cai para a gente acidente carro versus moto, e após pegar o endereço, eles passam a ligação para nós médicos. A partir do momento em que o médico tem o contato com o solicitante, ele vai atrás, ele vai questionar, né, para saber em relação ao que está acontecendo, como um exemplo para ficar mais claro para o pessoal, em relação ao acidente de trânsito.
Quando a ligação cai para a gente vai perguntar quantas vítimas que são e saber em relação à gravidade do paciente. Se o paciente está tendo um sangramento intenso, se teve um TCE, que é o trauma crânioencefálico, que a gente fala, se o paciente está consciente ou não, se está respirando, porque a partir disso a gente vai ter um melhor recurso ali disponível para fazer o atendimento. E a gente tem as nossas viaturas básicas e as nossas viaturas mais avançadas, que dispõem de um pouco mais de recurso. Com relação a isso, a gente consegue disponibilizar o melhor recurso e fazer o melhor atendimento ali, sendo tanto em relação ao tempo quanto à eficiência do serviço. Além disso também, a gente tem os controladores de frota, porque nem sempre algumas localidades são de fácil acesso, ou às vezes tem alguns locais com pouco sinal, então eles disponibilizam ali ferramentas para conseguir achar ali o local mais fácil, ter o contato com o solicitante de forma mais direta e conseguir fazer esse tempo de resposta ser o mínimo possível, que a gente sempre tenta ir o mais rápido possível, claro, com algumas variabilidades com relação a trânsito, né, e as condições ali da via, mas sempre o mais rápido possível. Se as pessoas que estão no trânsito já na autoescola já sabem, né, a importância do sinal de uma sirene, colocar isso em prática, isso vai facilitar aí muito nesse tempo-resposta do SAMU, também do Corpo de Bombeiros, enfim, da polícia, enfim, das nossas autoridades competentes para atender algum tipo de urgência e emergência no nosso município. Doutor Luiz, quando e como acionar o SAMU? Certo, então, isso é um assunto muito importante, porque nem todos que ligam para a gente deveriam estar acionando o SAMU, e às vezes alguns que não ligam deveriam estar solicitando o nosso serviço, porque muitas vezes algumas pessoas ligam devido a queixas mais simples, e a gente entende que necessita de avaliação, atendimento médico, mas não necessariamente se encaixa nos protocolos do SAMU. A gente segue fluxos e protocolos relacionados a isso. Então, uma coisa que é muito importante, que a gente sempre tenta conscientizar a população, é em relação à urgência do quadro. A gente sempre tenta orientar para que liguem, acionem o SAMU, quando o caso está relacionado a um risco iminente de vida, a uma real emergência, uma real urgência no caso. Então, a gente tem alguns exemplos aí, principalmente a dor torácica, que é relacionada ao infarto, com algum paciente que já tem comorbidades, né, pressão alta, diabetes, dislipidemia, que seria praticamente o relacionado ao colesterol alto. Então, pacientes que já têm algumas comorbidades que podem se agravar do quadro. Outros casos também, falta de ar grave, algum tipo de intoxicação. Então, além dos acidentes, né, dos traumas que a gente já falou e relatou aqui, e algumas queixas psiquiátricas também, algumas agitações psicomotoras que a gente precisa fazer o atendimento e referenciar para o destino correto. Então, assim, realmente, quando tiver real risco de vida e quando tiver uma urgência que pode colocar a vida do paciente e de terceiros em risco, né? Doutor Luiz, nós agradecemos, né, pelos esclarecimentos, são informações muito importantes para o pessoal estar atento e também se conscientizar sobre uma outra questão que, infelizmente, né, gera muitos transtornos aí para a realização do trabalho de vocês, que é com relação aos trotes. Então, realmente, só acionar o SAMU no momento, né, que for de urgência e emergência, nos casos aí que o doutor Luiz explicou para a gente tão bem. Nós agradecemos pela sua participação aqui no nosso Jornal da Manhã Patos e esperamos mais vezes para a gente conversar mais a respeito desse trabalho tão importante que vocês prestam aí para Patos de Minas e região. E se me permite, doutor, antes de eu falar, e também, Larissa, as portas estão sempre abertas aqui pro SAMU, sempre que a gente tiver alguma demanda, e o SAMU também tiver demanda, as portas da Jovem Pan estão sempre abertas para vocês. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço em nome do CIS Reúne, do SAMU, do nosso serviço aí de atendimento de urgência. Foi uma honra poder tirar algumas dúvidas e dar algumas orientações em relação à prestação do nosso serviço.